Os 5 maiores neuromitos da história. Você já parou para pensar no que faria se pudesse desbloquear todo o potencial da sua mente? Ou se pudesse simplesmente ativar o seu lado criativo para resolver todos os seus problemas? Neste vídeo, vamos fazer algo diferente. Vamos reunir os 5 maiores neuromitos, as mentiras mais famosas já contadas sobre a neurociência, e desmontá-los um a um, sem achismos, sem autoajuda rasa. Apenas ciência explicada de forma clara, prática e aplicável. Porque quando você acredita em um neuromito, você limita seu potencial sem perceber. Mas quando você entende como o cérebro realmente funciona, algo muda. Você para de se culpar, para de se sabotar e começa a agir com mais consciência e estratégia. Prepare-se para desaprender, para finalmente aprender. Vamos começar pelo mito mais famoso de todos. Mito 1. Usamos só 10% do cérebro. Nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Certamente, você já ouviu isso em filmes, palestras e até de professores, não é mesmo? É uma ideia que ganhou força no início do século XX, muitas vezes atribuída erroneamente a Albert Einstein, ou a interpretações distorcidas de William James. O mito se perpetuou porque ele é confortável. Ele nos dá uma desculpa para a procrastinação. É fácil pensar, eu só uso 10%, então é natural que eu não consiga aprender algo novo. Mas a neurociência séria é categórica. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Já no final do século XIX, neurologistas haviam percebido algo decisivo. Lesões pequenas em áreas específicas do cérebro causavam déficits importantes. Se 90% do cérebro fosse inútil, grandes partes poderiam ser danificadas sem efeito algum, e isso simplesmente nunca foi observado. Cada região tem função, conexão e impacto. Décadas depois, entre os anos 1920 e 1950, o neurocientista Carl Lashley reforçou essa visão ao estudar a aprendizagem e lesões cerebrais em animais. Seus trabalhos mostraram que o cérebro funciona de forma distribuída, integrada, sem áreas mortas, esperando para serem ativadas. Com o avanço de tecnologias como a ressonância magnética funcional, ficou claro que todas as áreas do cérebro apresentam atividade constante, inclusive em repouso, sono ou devaneio, tornando insustentável o mito dos 10%. Pense bem, o cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do seu corpo, mesmo representando apenas 2% a 3% do seu peso. A natureza não manteria um órgão tão caro se 90% dele fosse inútil. Além disso, tecnologias como a ressonância magnética funcional mostram que, mesmo quando você está descansando ou sonhando, há atividade constante em todas as áreas. O seu limite não é de capacidade biológica, mas de conexão e consistência. O desafio não é usar mais do cérebro, mas usá-lo melhor através da neuroplasticidade, fortalecendo as conexões que você já tem através da disciplina diária. E falando em usar o cérebro melhor, existe outro mito que tenta dividir sua mente em 2 caixas isoladas. Vamos a ele. Mito 2. O tamanho do cérebro determina a inteligência. Durante muito tempo, acreditou-se que um cérebro maior significava mais inteligência. Faz sentido à primeira vista, mas a ciência mostrou que a história é bem diferente. Estudos feitos após a morte de Albert Einstein revelaram algo curioso. O cérebro dele pesava menos do que a média para um adulto. E mesmo assim, estamos falando de uma das mentes mais brilhantes da história. Quem tornou isso possível foi o patologista Thomas Stotz Harvey, responsável pela autópsia em 1955. Ele preservou o cérebro de Einstein e, ao longo dos anos, distribuiu amostras para pesquisadores interessados em entender o que havia por trás daquela genialidade. Décadas depois, a neurocientista Sandra Whittelson publicou em 1999 o estudo The Exceptional Brain of Albert Einstein. Ao comparar partes do cérebro de Einstein com cérebros considerados típicos,
Ela encontrou diferenças importantes, especialmente na região parietal inferior, que era cerca de 15% maior e possivelmente mais integrada. Uma área ligada ao raciocínio matemático, visual, espacial e abstrato. Outros pesquisadores, como Frederick Lepore e Dean Falk, também analisaram fotografias históricas do cérebro e identificaram características incomuns no córtex pré-frontal e parietal, sugerindo uma organização e conectividade diferenciadas entre essas regiões. O que chamou a atenção desses cientistas não foi o tamanho, mas a forma como as áreas do cérebro se conectavam. Conexões mais eficientes, comunicação mais rápida entre regiões e um uso mais estratégico dos recursos cerebrais. Ou seja, inteligência não está em quanto cérebro você tem, mas em como você usa e organiza o que tem. E conexões podem ser fortalecidas. O cérebro aprende, se adapta e evolui ao longo da vida. Mito 3. O cérebro sente dor. Imagine um paciente acordado conversando com o médico durante uma cirurgia cerebral. Isso é possível porque o seu cérebro, o centro de toda a sua consciência, não sente dor. Parece estranho, não é? Se ele não sente dor, por que temos dor de cabeça? A resposta é anatômica. O tecido neural não possui nociceptores, receptores de dor. A dor que você sente vem das meninges, vasos sanguíneos e músculos que envolvem o cérebro, não do órgão em si. Essa descoberta não veio de uma única pessoa em um único experimento, mas ficou clara a partir de observações clínicas, especialmente no início do século XX. E um nome central nessa história é Harvey Cushing. Ele foi um dos pais da neurocirurgia moderna. Durante cirurgias cerebrais realizadas com pacientes acordados, algo comum na época, Cushing observou algo impressionante. O paciente não sentia dor quando o tecido cerebral era manipulado. O cérebro não é o receptor da dor, ele é o processador. A dor é uma decisão do cérebro baseada em uma avaliação de perigo. É por isso que, sob estresse extremo, um soldado pode não sentir um ferimento grave, enquanto em casa, um pequeno corte pode doer muito. Entender que a dor é uma construção cerebral, um output, e não apenas um reflexo passivo, nos dá o poder de reeducar nosso sistema de alarme. A ansiedade e o medo podem amplificar a dor. Mudar a forma como interpretamos os sinais do corpo é o primeiro passo para lidar melhor com o sofrimento e até com dores crônicas. E se o cérebro processa tantas informações, por que tentamos forçá-lo a fazer tudo ao mesmo tempo? Mito 4. Multitarefa. Aumenta a produtividade. Você se orgulha de ser multitarefa? De responder e-mails enquanto participa de uma reunião? Pois saiba que o seu cérebro discorda totalmente de você. Multitarefa não te deixa mais eficiente, te deixa mais cansado. O que chamamos de multitarefa é, na verdade, a alternância rápida de tarefas, ou o que a neurociência chama de context switching. Essa ideia de que dá para fazer tudo ao mesmo tempo já foi desmontada pela ciência há algum tempo. Um dos nomes mais associados a isso é Clifford Nass, pesquisador da Universidade de Stanford. Nos anos 2000, ele e sua equipe estudaram pessoas que se consideravam ótimas em multitarefa, e o resultado foi quase irônico. Quanto mais multitarefa a pessoa fazia, pior era seu desempenho em foco, memória e tomada de decisão. Os chamados multitaskers crônicos se distraíam mais facilmente, tinham dificuldade para filtrar informações irrelevantes, alternavam tarefas com menos eficiência, cometiam mais erros e demoravam mais para concluir o que começavam. Ou seja, o cérebro não faz multitarefa de verdade. Ele apenas troca rapidamente de foco. E cada vez que você muda o foco, o cérebro paga um custo de alternância. É como ligar e desligar o motor do carro a cada metro. Estudos dos cientistas da Universidade de Michigan, Joshua Rubinstein, Jeffrey Evans e David Meyer em 2001, mostram que isso pode reduzir sua produtividade em até 40% e aumentar drasticamente os erros. Além disso, eleva os níveis de cortisol e adrenalina, gerando exaustão mental e ansiedade.
O verdadeiro caminho para a alta performance é a monotarefa, o foco profundo. Quando você se dedica a uma única coisa, entra em estado de fluxo, onde a qualidade do trabalho aumenta exponencialmente. Não se trata de fazer mais coisas, mas de fazer melhor e com mais intenção. Desligue as notificações e assuma o controle do seu foco. Finalmente, vamos falar sobre como guardamos tudo isso. Você confia na sua memória? Mito 5. A memória funciona como uma gravação fiel aos fatos. Muitos acreditam que a memória funciona como um arquivo de computador. Você vive, o cérebro grava e depois é só apertar play. Mas a realidade é muito mais fascinante. A memória não é uma gravação fiel dos fatos. Ela é uma reconstrução. O cérebro não armazena experiências como vídeos intactos. Ele guarda fragmentos, sensações, emoções, imagens, significados. Cada vez que você se lembra de algo, o cérebro reorganiza esses pedaços à luz do que você sente, acredita e sabe hoje. Ou seja, lembrar não é acessar o passado, é recriá-lo no presente. Por isso, a memória muda com o tempo. Não porque ela nunca existiu, mas porque ela nunca foi fixa. A cada lembrança, o cérebro atualiza o significado da experiência, reforçando algumas conexões e enfraquecendo outras. O ponto crucial é que o cérebro não diferencia bem o que é vivido do que é intensamente imaginado. Quando você revive um trauma, o corpo reage como se ele estivesse acontecendo agora. Os mesmos hormônios do estresse, as mesmas sensações físicas. O passado invade o presente, mas é exatamente aí que mora o poder. Se a memória é reconstrutiva, ela também é ressignificável. Com consciência e treino, é possível usar a neuroplasticidade para mudar a forma como o passado é interpretado, enfraquecendo as conexões do sofrimento e fortalecendo as do aprendizado. Conclusão: assuma o comando. Passamos por 5 dos maiores mitos que cercam a máquina mais complexa do universo, o seu cérebro. Vimos que você usa 100% dele, que ele é uma rede integrada e não dividida, que ele constrói a dor para te proteger, que ele floresce no foco e que ele reconstrói o seu passado a cada segundo. Abandonar esses mitos é o primeiro passo para parar de esperar por milagres e começar a construir sua própria excelência. O seu potencial não está escondido em uma porcentagem mágica ou em um lado do cérebro. Ele está na disciplina diária de fortalecer as conexões que importam. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Qual é o maior neuromito que você já escutou? Pode ser um desses 5, ou até um outro que não está neste vídeo. Qual verdade absoluta sobre o cérebro ou a mente que um monte de gente repete, mas ninguém explica direito? Ou até uma dúvida que você sempre teve sobre neurociência? Quem sabe o seu comentário não inspira a gente a gravar um outro conteúdo sobre neuromitos, trazendo ciência de verdade, sem achismos e sem simplificações. E se este vídeo te ajudou a enxergar sua mente de uma forma nova, compartilhe-o com alguém que também precisa desaprender para evoluir. E aproveita também para assistir a nossa playlist completa de PNL, com conteúdos que vão te ajudar a compreender melhor como sua mente e seu cérebro funcionam, como você reage às situações do dia a dia e como usar isso a seu favor. O link da playlist está na descrição. Assuma o comando da sua biologia. A verdade sobre o seu cérebro é muito mais poderosa do que qualquer ficção. Abraços e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.